Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Como é que tá aí? Tudo bem? Manda um okzinho para mim no chat, por favor. Estão me ouvindo? Bom dia, Gabriel. Como é que você tá? Ana também, bom dia. Tudo bem, gente? Vamos lá, depois de uma semaninha descansando. Hoje estão mais tranquilos, né? Conseguiram descansar bem? Espero que sim, que hoje a gente já volta para a apostila, beleza? Então vamos lá, ó. O que a gente tem para trabalhar hoje? Na última aula, a gente fez a aula 44 da apostila 7, tudo bem? Aula 44 da apostila 7. Na aula anterior, lembra que eu tinha deixado a aula 44 para depois, porque ela tinha os exercícios a mais que eu ia separar? Então a gente fechou a aula 44 e antes da aula 44 a gente tinha feito a aula 49 e 50. Com isso a gente fechou a apostila 7 e hoje a gente começa a apostila 8, tá bom? Hoje a gente começa com a apostila 8. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom dia, Diogo. Nem falou nada, deve estar dormindo ainda, né? Bom dia, Luá, também. Bom dia, Isabela. Está aí entre nós. Aí, Diogo não me respondeu. Ele tá dando golpe, hein? Diogo, você acorde homem. Ah, tá bom. Pensei que tinha dado golpe em mim. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Cheguei aqui. Gente, na página 360, tá bom? Página 360. Ai meu Deus, 260. Página 260. 360 vai lá para a história. Isso, tá bom? Vamos lá então. Você sai, você vem para cá, você é aqui. Apesar da gente, não sei se vocês, né, estão todos cientes, a gente voltou com a aula online hoje. Cadê? Aqui. Voltamos com a aula presencial, quer dizer, hoje. Estão me ouvindo? Tudo bem? Então, né? Caiu o áudio? Não. Tá. Ó, mesmo com a aula presencial, o aluno que estiver com a aula presencial, ele ainda assim tem que assistir a aula depois no reprise, né? Não esqueçam. Porque a aula presencial vai ser trabalhado o acolhimento. Então, o aluno que está na aula presencial, ele depois assiste o reprise, porque senão vai ficar sem a matéria. Tudo bem? Então fica esse detalhe aí, para a gente não se confundir. Eu não quero ninguém perdendo conteúdo de matéria por conta do presencial. Então, veio para o presencial de manhã, de tarde assiste aulas reprise para poder deixar sempre a apostila completa e acompanhar o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai falar hoje sobre as aulas 50 e 51. O conteúdo da aula são posições relativas entre duas retas, certo? Vai ser uma discussão, Lívia, a gente só vai ficar conversando, certo? Vai ser mais um acolhimento.
Tudo bem? Vamos lá. Posição relativa entre duas retas. O que a gente vai aprender hoje? Olivia, tu ainda tá com aquele cabelo bonito, daquele jeito? Nossa, teu cabelo ficou muito show, Olivia, de verdade. Fiquei impressionado. Ficou muito legal. Vamos lá, voltando. Concentre, foco no objetivo. Gente, quando a gente fala de posições relativas entre duas retas, a gente tem que lembrar que existem posições. As posições que são possíveis são as paralelas, retas paralelas, certo? A gente tem as retas concorrentes e a gente também tem as retas concorrentes, só que as que formam 90 graus, que são as perpendiculares, tá bom? Então são esses três tipos: as paralelas, concorrentes e as perpendiculares, certo? Também existe, claro, as paralelas coincidentes, que são aquelas que estão sobrepostas uma sobre a outra. No entanto, sobre esse cara aqui, ó, a gente não vai falar tanto, porque quando eu tenho retas coincidentes, né, vamos lembrar que a gente está estudando equação de reta. Quando as retas são coincidentes, o que vai acontecer? Opa! As equações vão ser iguais, ó. Tudo bem? Então, retas coincidentes, as equações são iguais. Por isso que eu não vou falar muito sobre isso, porque afinal de contas não tem muita necessidade. É meio óbvio, né? Se uma reta está sobre a outra, é lógico que as duas equações vão ser iguais. Diferente das retas paralelas. As retas paralelas você vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Y igual x mais 3 é a de baixo. Então, a de cima vai ser y igual x mais 5. Deu para entender? Ah, professor, e se eu fizer uma mais para baixo aqui? Mais para baixo você pode colocar y igual a x mais 1. Ah, e se eu fizer uma mais para baixo? Mais para baixo eu posso colocar como y igual a x menos 1. Pode ser? Tá aí, ó. E se eu quiser uma mais para cima? Y igual a x mais 6. Opa, 6. Fechou? Tudo bem? Então, as retas paralelas são bem fáceis de se entender por conta disso. Elas só vão alterar o coeficiente linear. Aí a gente vai falar sobre isso agora. Ó. Vamos lá? Na verdade, está aqui embaixo, ó, retas paralelas. Olha lá. Isso que eu acabei de explicar é escrito com outras palavras. Está bem aqui, ó. Aqui e aqui. Ó, o que ele fala para a gente nessa parte? Que elas vão apresentar o mesmo coeficiente angular. Ou seja, retas paralelas, elas vão ter essa característica aqui, ó. Y igual 5x mais 3. Y igual 5x, 5x menos 2. Y igual 5x mais 7. Y igual 5x menos 10. Viram que todas elas, esse cara não mudou? O 5 é sempre o mesmo? O que significa isso? Que o coeficiente angular é sempre igual. Isso mostra que as retas são paralelas. Coeficiente linear igual. Tudo bem? Coeficiente angular, perdão, eu falei errado. Coeficiente angular. Tranquilo? Coeficiente angular igual. Agora, vejam esse outro cara aqui, ó. Este cara é o coeficiente linear. E ele está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É este aqui. O Qzinho. É claro que aqui ele está falando de duas retas, né? A reta R e a reta S. Mas eu posso falar de quantas retas eu quiser. Desde que eu faça os coeficientes lineares diferentes, eles sempre vão ser paralelos distintos. Tudo bem, gente? Fechou? Ah, professor, então quer dizer que eu posso criar a reta que eu quiser? Sim, você pode criar a reta paralela que você quiser. É só você obedecer a regra aqui. Vou fazer uma outra aqui, ó, para vocês treinarem. Se eu fizer assim, ó, menos 3x mais 2. Manda para mim no chat aí uma reta paralela a essa que eu acabei de criar. Manda só essa parte aqui, não precisa colocar o y igual não, só manda essa parte aqui, ó.
uma reta paralela a essa. Escreve aí para mim e manda no chat. Como ficaria? Uma reta paralela a essa que eu acabei de fazer. Na reta paralela, o coeficiente angular tem que ser o mesmo. Como é que ficaria? Vamos? Corda? Ovo. Vamos ver então como é que ficou aí. Isso. Ó, mandaram aqui menos 3x mais 7. Na outra mandaram menos 3x mais 4. Perfeito. Como eu sei que essas retas que vocês mandaram são paralelas à que eu criei aqui em cima. Mesmo coeficiente angular, menos 3, certo? E elas são distintas porque o coeficiente linear é diferente. Os valores aqui são diferentes. Perfeito. Fechou então? Ok? Essa parte é moleza, não tem muito o que explicar. Ok? Então tá bom. Agora... Agora a gente vai para as concorrentes. Gente, retas paralelas e retas concorrentes, elas são como se fosse água e óleo, né? Ou água e vinho, elas são os opostos, dia e noite. Um é o oposto do outro. O que você pode entender quando eu falo que um é o oposto do outro? Se nas paralelas os coeficientes angulares são iguais, nas concorrentes os coeficientes angulares são diferentes. Tá vendo? Então, qualquer coisa que você escrever que tenha coeficiente angular diferente disso aqui, tá certo. Qualquer coisa, com sinal positivo, sinal negativo, com raiz, outro valor, nem que seja 1/10 de diferença, certo? Se eu escrever ali 3x menos 7, você escrever 3,1x menos 7. Esse cara já mudou, tá vendo? E se esse cara mudou, já era, já não são mais paralelas, cadê? São concorrentes. Então, coeficiente angular diferente, você tem retas concorrentes. Tudo bem? Fechou? E aí, eu não vou fazer, lógico, uma série de equações aqui, porque qualquer coeficiente angular diferente vai ser uma reta diferente. Então, vou só dar mais um exemplo. Y igual 5x menos 3, y igual menos 2x menos 2. Coeficiente angular diferente, logo, elas são concorrentes. Fechou? Ah, professor, mas aqui no comecinho você não falou sobre... Oh, meu Deus. Peraí. Aqui no comecinho você não falou sobre as principais, né? As retas eixo. Olha aqui, ó. Quando eu tenho uma reta constante, ela não vai ter uma equação completa, certo? O coeficiente linear ele não existe. Esse cara aqui ele não vai existir, ó. Ele vai ser igual a 0, tá bom? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou ter só y igual a 3. Ou não, é esse cara aqui que não existe, ó.
Peraí, deixa eu riscar direito. É esse aqui. É. Y igual a 3. O que eu estou dizendo com isso? É uma reta constante onde o x ele seria multiplicado por zero. Ele é sempre zero. Logo, ele não tem grau de inclinação. A minha reta ela sempre vai passar pelo ponto 3. Aqui seria o 3, ó. Um exemplo. Sim? Deixa eu só fazer de novo aqui para ficar bonitinho. Ó. Y igual a 3. Essa reta independe de x, ou seja, o x pode valer o que for, que ela sempre vai ter y igual a 3, ou seja, ela é uma reta constante. Outro tipo de reta constante é você colocar aqui, ó, y igual a 6. O 6 está aqui. Então, indiferente do x dessa equação, que na verdade ele nem apresenta, né, nem vem apresentado aqui, independente do x da equação, a minha reta sempre vai ser 6. O valor dela sempre vai ser 6 para o y. É interessante comentar, né, apesar de não ser tão importante agora, na faculdade vocês vão precisar mais dessa informação, mas no ensino médio não. É interessante comentar que nesse tipo de equação, y igual a 6, por trás dela eu tenho y igual a 0x mais 6. Tudo bem? Não é uma informação tão importante assim, vocês vão morrer se vocês não souberem. Não precisa decorar isso, mas é legal para quem tem mais facilidade absorver essa informação. Quando eu falo x 0x mais 6, eu estou dizendo que o meu zero ele vai multiplicar o x, tornando isso aqui tudo zero, e vai sobrar só quem? Y igual a 6, reta constante. Professor, mas o que significa esse 0x? Lembra que o cara que acompanha o x é o coeficiente, peraí, é o coeficiente angular? Se o coeficiente angular é igual a zero, significa que eu tenho tangente de quem que dá zero? De zero. E os 0 graus no nosso plano, no nosso... Nossa, na nossa... Meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Nosso círculo trigonométrico, 0 graus, aqui, ó, ele está exatamente aqui. Ou seja, é uma reta deitada, é uma reta que não tem inclinação, ela está sempre deitadinha. Entendeu? Ah, professor, e para o outro lado, como é que funciona? Funciona do mesmo jeito, só que para esse cara vai ser ao contrário, ó. Ao invés de ser o x igual a zero, aqui o y vai ser igual a zero. Vai ficar assim, ó, x igual a 3, x igual a 6. Aqui é o 3, aqui é o 6. É uma reta constante que independe do y. Beleza? Ela é independente do y. Qualquer que seja o valor do y, o x sempre vai valer 3. Qualquer que seja o y, o x sempre vai valer 6. Neste caso, funciona um pouquinho diferente, porque veja, nessa reta aqui, ó, ela está deitada. Deitado, 0 graus. Professor, mas essa reta não está deitada, ela está em pé. Em pé, ela tem 90 graus. Vamos estudar então 90? Tangente de 90 é igual a não existe. Sim, a tangente de 90 não existe. É aquela que ela... Engraçado, antigamente se falava que quando eu aprendi na faculdade, que a tangente ela era indeterminada, se usava esse termo, tangente indeterminada. Agora se fala que não existe. Você acredita nisso? É interessante, mudaram um termo. Eu não lembro de nenhuma palestra. E olha que eu participo de bastante palestra falando sobre isso. Mas mesmo assim, não... Gente, tem uma falação aqui porque eu tô na escola, tá? Por isso que tá essa falação danada. Tá? Mas vamos lá. Foco no objetivo. Concentra. Mas vocês entenderam? Antigamente se falava indeterminado para tangente de 90. Agora fala não existe. Até nos livros está escrito assim. No livro do nono ano está escrito assim. Fechou então? Beleza? Falamos sobre todos eles. Falamos. Vamos estudar agora no exercício. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Temos um tempinho. Dá para a gente falar sobre o exercício 1.
Universidade Federal, Universidade de Santa Catarina, é isso? É, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, isso aí. Vamos lá? O que o exercício fala pra gente? Deixa eu só me arrumar aqui. Não, sai. Tá aqui. Será que foi? Acho que foi. Aí, foi, vai lá. A equação da reta R, que passa pelo ponto 16, 11, e que não intercepta a reta de equação tananã, é... Pensa comigo. Se ela fala que não... Deixa eu só centralizar aqui. A gente vai precisar de mais espaço. Tá aqui, ó. Se ela falar pra gente que não intercepta, de que tipo de reta que ela está falando? Se ela fala que não intercepta, ela está falando de retas, retas paralelas, não é isso? Retas paralelas. Se elas são retas paralelas, você tem que entender logo de cara que eu tenho mesmo coeficiente angular, né? Aquele carinha que eu fiz assim, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo. M de R é igual a M de S, mesmo coeficiente angular. Foi o exemplo que a Sofia e a Maria deram aqui no chat. Tá fechado? Agora que eu me liguei nisso. Foi mal. Então, vamos estudar primeiro esta equação aqui, ó. Sim? Vamos estudar essa equação. Nesta equação, o coeficiente, eu vou chamar ela do MR, tá bom? Essa vai ser minha equação R. O coeficiente angular dela vai ser 1 sobre 2. Professor, mas de onde você tirou esse 1 sobre 2? Esse 1 sobre 2, ele funciona, gente, aqui, ó, na frente do x. Na frente do x não tem o 1, aquele 1 imaginário que a gente não coloca quando não precisa, mas sabe que ele está ali? Então, é o 1 imaginário sobre 2, 1 sobre 2. E se a minha reta é paralela, a reta que passa por essa... Ah, é ao contrário, então isso aqui é o S. Espera aí. Ó, é o MS. É igual a 1 sobre 2, logo MR é igual a 1 sobre 2. Certo? Que é desse cara aqui, ó. A reta R que passa pelo ponto 16, 11. Fechou? Sabendo, então, o nosso coeficiente angular, é só a gente substituir naquela fórmula da equação geral, que é assim, ó, y menos y0 igual m x menos x0. Y igual. Quem vai ser o meu y0? Aqui, né? Ó. Esse é o x0, esse é o y0, tá bom? Y menos... Opa! Não acredito que eu tenho que apagar tudo porque eu coloquei um sinal de igual ali. Ó, esse é o y0, esse é o x0, tá bom? Então vai ficar, ó, y menos 11 igual 1 sobre 2 vezes x menos x0, que é o 16. Tudo bem? Esse 11 ali eu já vou passar para o outro lado positivo, tá bom? Ou eu vou acrescentar um 11 dos dois lados, que não pode ensinar para a criancinha que passa para o outro lado, que está errado. Então vai ficar assim, ó. E aqui eu vou multiplicar por fazer a distributiva do meio. Vamos lá? Ó. Cadê? Meio vezes x vai ficar meio x. Meio vezes 16 vai ficar menos 8. Sim? Aquele 11 que eu acrescentei do lado de lá para cancelar, eu vou acrescentar do lado de cá também para balancear a minha equação.
né? Que a regra da equação é sempre estar balanceada. Cancela esse positivo com esse negativo com positivo, fica só o y. O x sobre 2 mantém. 8, menos 8 mais 11 é uma continha de menos, fica 3, né? E aqui está a minha equação da reta S, letra C. Cuidado com o termo, viu? Você viu que em momento algum ele usou a palavra paralela, né? A equação da reta R é paralela à reta que intercepta tananã. Não, ele não usou o termo paralelo. No entanto, mesmo não usando esse termo paralelo, você tem que entender que o não intercepta significa isso. Fechou? Vou dar um minutinho para vocês copiarem. São 7h27. Ou 7h26. 7h27. Pau na máquina, tá bom? O que foi isso, gente? Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Tá bom. Acho que 2 minutinhos tá bom, né? Não vou precisar de mais que isso, não. Mais um minutinho. Fechou. Vamos lá? Temos então aí o exercício 1, vamos para o exercício 2. Não, volta aqui. Famema. Não conheço isso daqui, Famema. Pois alguém jogue no Google aí para ver o que é esse Famema. Faculdade de... Não sei. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu acho que não é, então não vou falar. Né? Porque depois fica registrado para tudo sempre. E eu não sei o que é, então eu não vou falar não. Mas alguém procura aí e manda para mim no chat, por favor. Famema, São Paulo. A reta R de equação y igual 3x mais 6 sobre 2 é perpendicular à reta S no ponto P, 6K, sendo K um número real. A equação da reta é Faculdade de Medicina de Marília. Nossa, ainda bem que eu não falei, porque eu não ia falar isso. Faculdade de Medicina de Marília. Olha que bacana. Ai, professor, para que eu quero saber matemática se eu vou fazer medicina? Tá aí, ó. Você acha que... E olha que essa questão aqui já não vai ser... Já imagino. Não deve ser a mais fácil do mundo, já que se trata de uma faculdade de medicina. É isso, gente. A gente aprende para poder passar por etapas. É uma fase da nossa vida. A gente aprende para passar por essa fase. Você entendeu? Depois que você passa por essa fase, aí eu falo para você, realmente, depois que você se torna médico, vai estar sentadinho lá no seu consultório, você realmente não vai precisar saber o que é uma reta paralela. No entanto, para você chegar lá, você precisa, é um caminho que se passa. Você entende? Consegue entender isso?
Vamos supor que você queira chegar no seu objetivo, mas para chegar nesse objetivo, você precisa trilhar um caminho que você precisa da matemática, viu? Então tá bom, vamos discutir aqui, ó. Deixa eu ver. A reta R de equação. Então essa aqui é a minha reta R. Eu vou colocar isso aqui em evidência, porque senão depois eu me esqueço, tá? Ó, eu já vou colocar aqui que essa é a minha reta R. Fechou? Perpendicular à reta S no ponto P6K. Vamos discutir um pouquinho sobre esse cara aqui antes de começar, tá? O que eu quero discutir com vocês? Deixa eu só fazer assim que eu lembro. Pronto. Deixa eu mostrar assim, ó. Fica melhor. Professor, de onde saiu esse 6? Então, deixa eu explicar para vocês. Quando eu tenho uma fração com um único denominador, tá vendo aqui, ó, um único denominador, que é o 2, eu posso dividir essa minha fração em duas frações separadas, do tipo 3x sobre 2 mais 6 sobre 2. Tá bom? Isso aqui a matemática deixa a gente fazer tranquilo, não tem problema. E esse cara aqui, esse procedimento eu vou fazer ele quando eu preciso principalmente isolar esse cara, ó, porque o meu coeficiente angular é só esse comecinho aqui, ó. Tá vendo? E além disso, no coeficiente linear, eu tenho aqui, ó, 6 sobre 2, que vai dar o meu 3 que eu joguei para cá. Fechou? Então, todo mundo entendeu de onde saiu esse 3, qual foi o procedimento que eu usei? Quando eu posso usar isso? Quando eu tenho uma fração com o mesmo denominador. Além também do outro ponto, né, que é viável se comentar aqui, que o 6 dá para dividir por 2, né, gente? Lógico. Porque senão também não faria muito sentido eu fazer isso. Até daria para fazer, mas não ganharia muitas informações para isso. Vamos lá, certo? Tudo bem, então? Próximo passo. O que ele fala para a gente? Que a reta é perpendicular à reta S no ponto 6K. Aqui, ó, no ponto... Oh, meu Deus. No ponto 6K. Quando ele fala que ela é perpendicular, ele está falando que forma 90 graus, não é isso? Beleza? E nesse ponto ele já deu para a gente o x. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 6. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma flechinha melhor aqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar o 6. Vamos substituir para ver como é que fica na reta S? Agora a reta S vai ficar assim, ó. Y igual... professor, mas as equações são diferentes, elas são perpendiculares. Sim, as equações são diferentes, mas este ponto é coincidente, um ponto que pertence às duas equações, às duas retas. Logo, nesse ponto, eu posso fazer isso. Vai ficar, ó, 3 vezes 6 sobre 2 mais 3. 3 vezes 6 dá 18, certo? 18 dividido por 2 dá 9, mais 3, y vai ser 12. Espera aí. Nossa, tá muito ruim isso aqui hoje. Y, oh meu Deus. Y igual a 12, logo K igual a 12. Fechou? Aí agora a gente vai fazer a conclusão do nosso exercício. Como as duas retas são perpendiculares, certo? Na reta perpendicular, o coeficiente angular tem que ser oposto inverso. Então, se M de R, peraí que ficou feio isso, M de R é igual a 3 sobre 2, o M de S tem que ser o oposto inverso. Então, vamos lembrar, oposto, troca o sinal,
inverso troca a posição. Então, o oposto. Ali você está vendo que o 3 sobre 2 é positivo. Então, eu já sei que o outro tem que ser negativo. E o inverso está 3 sobre 2. O inverso vai ser 2 sobre 3. 2 sobre 3. Tudo bem? Aqui eu vou colocar em vermelho, para caso alguém tenha esquecido. Isso a gente estudou no primeiro ano, no segundo ano, tá bom? Daqui para cá, assim, a flechinha. Ó. Oposto, inverso. Fechou? Oposto, inverso. Faltam 4 minutinhos, tá? Dá para terminar isso aqui. Feito isso, agora é só fechar o nosso exercício com a nossa equação geral. Y menos y0 é igual a x menos, igual a m, x menos x0. Beleza? O coeficiente angular vai ser esse cara aqui. E o ponto que eu vou usar é o ponto P, 6,12. É o ponto dobro, né, gente? Ó, que legal. Então vai ficar assim, ó. Y menos 12 igual a menos 2 sobre 3, x menos 6. Mesmo esquema de antes, né? Vai ficar assim, ó. Y menos 12. Vou acrescentar aquele 12 aqui para ficar balanceado, para cancelar esse 12, na verdade. Aqui, ó. Menos 2, vou fazer distributiva para cá, vou fazer distributiva para cá. Menos 2x sobre 3, mais 12 sobre 3 e mais 12. Aqui eu preciso balancear minha equação. Certinho? Volta aqui para a tinta azul, cancela esse cara com esse. Desse lado vai ficar o 12, o y. Menos 2x sobre 3. Agora vamos para cá. Ó. 12 por 3 dá 4. Sim? 4 mais 12, 16. Letra certa, letra E. Alternativa correta, letra E. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho aqui com vocês. Faltam 2 minutinhos. Cadê? Bom dia, povo. Minha pova, meu povo. Tudo bem com vocês? Nossa, o cavalo é muito grande, meu Deus do céu. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Apareci para vocês? Eu recebi algumas mensagens de feliz dia dos professores de alguns alunos, gostaria de agradecer, tá bom? Fiquei muito feliz por ser lembrado. Por incrível que pareça, eu recebi mais mensagem no terceiro ano que se formou no passado do que de vocês, viu? Vocês estão muito relapsos, mas tudo bem. Eu ainda continuo gostando muito de vocês. Outra coisa que eu ia falar, gente, avisem aos colegas, não esqueçam de cobrar aos colegas que quem vier para aula presencial, de tarde tem que fazer atividade remota, tem que assistir às aulas do replay. Tá ouvindo? Porque se você vem para a escola, aqui a gente não vai falar sobre apostila, não vai ter apostila, não vai ter matéria, certo? Então, se você vem para a escola e perde a matéria de manhã, você de tarde tem que botar essa apostila, a matéria na apostila, porque senão você vai esquecer, não vai aprender. Tudo bem? Então, a gente vai ter que ter esse comprometimento aí dos alunos. Aula de manhã e à tarde correr atrás desse prejuízo. Tudo bem? Não esqueçam. Porque senão você vai ficar atrasado com o conteúdo. Tá bom? Tchau para todo mundo. Até mais. Dá um tchau aqui, ó. Escreve aqui embaixo. Tchau. Tchau, professor. Escreve aqui embaixo, para mim, no chat. Bote aí, ó. Tchau. Vai cair a aula já. Tchau, tchau, gente.